Olá, estamos aqui participando dessa sessão de entrevistas do evento Tempos Inéditos. A minha entrevistada de hoje é a professora Evelyn Farage. Ela é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, UF. É secretária-geral do ANDE, Sindicato Nacional, que é o Sindicato dos Docentes e das Docentes do Ensino Superior Público do Brasil. Ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares na Maré. Em 2018, coordenou um projeto de extensão junto a uma escola pública de Niterói, Luiz Teixeira, e tem experiência de mais de 10 anos como assistente social em escolas públicas do Rio de Janeiro. Essa entrevista faz parte do ciclo de ações virtuais em tempos inéditos, promovida pelo Complexo de Formação de Professoras e de Professores, que tem por objetivo contribuir para a consolidação de espaços de diálogos entre a universidade e as escolas públicas de educação básica. Eu me chamo Rosineide Freitas, sou professora assistente da UERJ, do CAP-UERJ, faço parte também da diretoria da Regional Rio de Janeiro e componho aqui, estou contribuindo aqui com essa tarefa de socializar com vocês um pouco, além das nossas trajetórias, também do que a gente tem pensado nesses tempos inéditos. Para a gente começar, professora Evelyn, eu quero convidá-la a fazer uma reflexão e registrar essa reflexão aqui com a gente sobre que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? A partir desse ineditismo que a pandemia nos coloca, que mundo é esse que você tem pensado e refletido? Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui dialogando sobre educação básica. É um prazer estar aqui com a Rose, querida. Antes de falar da questão propriamente dita, né? Falar assim, a educação básica, ela me levou a estar na minha profissão hoje, né? A ser professora, porque a minha inserção na Maré, né? Com escolas públicas, através de organizações não governamentais, me instigava a pensar o território da favela, o espaço da favela, a educação. E eu tinha um incômodo muito grande com a forma como a universidade tratava a favela, a escola pública. Então, como assistente social, eu fui impelida a ir fazer mestrado. E aí, nesse processo de retornar à universidade, eu já tinha mais de 10 anos de formada, que eu fui me encantando com a vida acadêmica e aí acabei fazendo a opção de ser professora. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse espaço, pela escola, né? Porque eu acho que ela tem uma importância e um sentido especial para as classes populares, né? O núcleo que hoje eu coordeno na universidade foi o núcleo que eu fundei ainda na Maré, quando eu nem era doutora, nem ainda, né? E a gente fundou esse núcleo de pesquisa justamente para dar voz e apoiar os estudantes de origem popular, que oriundos da favela faziam uma trajetória também de inserção nas universidades públicas, para que esses estudantes pensassem a sua realidade, né? E pensassem a partir desse lugar, desse território. Então, é uma trajetória, a minha trajetória ela é uma trajetória imbricada aí com o debate da educação básica, né? Hoje, no Andes, eu falo de um outro lugar, né? Que é um lugar das escolas de educação básica que estão vinculadas às universidades, né? Os colégios de aplicação, enfim, as escolas de educação básica, mas aí já é um outro lugar, né? Enfim, acho que pensar um pouco esse mundo que a gente está vivendo tem implicação, inclusive, com essa minha trajetória, né? Porque é uma trajetória que eu sempre me senti muito implicada de pensar e repensar a vida e de uma inconformidade com as desigualdades instituídas pelo sistema capitalista, né? Desigualdades que eu vivi, né? E como eu sou militante desde os 14 anos de idade, sempre em periferias, priorizando os espaços da periferia, isso era uma coisa que sempre me incomodava, me implicava muito. Por que uns podiam e por que outros não podiam, né? Eu também tive uma trajetória até uma certa idade em escola pública, né?
Então, eu sempre tive um envolvimento de que por que uns conseguiam acessar determinadas coisas e outros não? Por que eu tinha possibilidade de ir para uma universidade e vários dos meus amigos não tinham essa possibilidade? Eu acho que esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele nos impõe pensar isso, né? Porque as crises estabelecidas a partir da lógica de organização do capital, elas já estavam dadas antes da pandemia. Mas a pandemia, ela evidenciou isso. Ela explicitou, ela está jogando na nossa cara o seguinte: essa sociedade não é para todo mundo. Essa sociedade é desigual. Essa sociedade é para alguns só, né? Essa é uma sociedade que não se importa em exterminar vidas, em especial se essas vidas forem de pobres, de negros e negras, de indígenas, de quilombolas, de LGBTs, de mulheres, de pessoas com deficiência. Então, a pandemia, ela nos dá a oportunidade de ver explicitado essa desigualdade. Uma desigualdade que até há pouco tempo atrás, uma parte dos teóricos neoliberais tentavam colocar que era uma desigualdade natural ao sistema, né? Então, a pandemia ela nos dá a oportunidade de ver o seguinte: olha, não é natural, é produzido. E é produzido porque a lógica do capitalismo é uma lógica desigual. E isso vai ser sentido em todas as dimensões da nossa vida. Desde as diferenciações que são colocadas para a escola pública, por exemplo, que está dentro do território de uma favela, para a escola pública que está fora do território da favela. Desde a forma como agora na pandemia vão ser tratados os pobres na saúde e os ricos. Uma doença que chega pelos ricos, que é devastadora para os pobres, né? E que a gente vai sentir como ela é imbricada dessa desigualdade, né? Uma doença que ela é produzida pela forma destruidora como a humanidade lida com o meio ambiente, né? Então, ela não tem nada de natural, ela é toda produção. E acho que a pandemia está nos dando essa oportunidade. Olhar para a sociedade e falar o seguinte: olha, aquilo que a gente tinha antes, que parecia que era o normal, que era o natural, isso que as pessoas vêm falando, né? Voltar ao normal, aquilo não pode ser considerado normal, porque era uma sociedade que sempre foi desigual. Foi uma sociedade que naturalizou os números da morte, como diz a Mariana Colasanti no poema dela, né? É uma sociedade que espetacularizou a violência, né? E a violência contra determinados segmentos. E, mais uma vez, a pandemia visibiliza essa desigualdade também na forma, por exemplo, como o Estado trata as diferentes classes sociais ou os diferentes segmentos das classes que hoje estão tentando ocupar as ruas, né? De uma forma educada, com a mulher que vai com um taco de beisebol para a rua, né? E de uma forma absoluta violenta com os trabalhadores que vão se colocar contra o governo. Então, me parece que a educação tem um papel central. E uma das coisas que esse momento de pandemia também quer é tentar aplacar esse momento, essa centralidade da educação, como uma possibilidade, não como aquela que é responsável pela transformação social ou que é responsável por tudo, mas como um dos elementos que pode contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos, que pode contribuir para o processo de emancipação da classe trabalhadora. Para finalizar, assim, eu sempre falava, quando eu trabalhava, eu falo muito, né? Nas escolas públicas da Maré, que às vezes as professoras falavam assim: mas vocês acham que a escola é responsável por tudo. E eu sempre falava, eu estava ali como assistente social, né? E eu sempre falava assim: olha, a escola não é responsável, mas para alguns desses meninos e dessas meninas que vêm para cá, ela pode ser a única possibilidade de dar uma perspectiva diferente da vida, de dizer para elas que elas podem mais e que elas podem mais se elas se organizarem, se essa luta for coletiva, e de que elas têm direitos, né? Então, a escola não é a responsável, mas ela pode ser um elemento diferenciador. E a nossa luta toda era para que a escola fizesse diferença na vida real daquelas crianças, né?
Eu lembro que quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, trabalhando na Maré, e a minha dissertação foi sobre a educação pública na Maré, foi sobre as escolas públicas da Maré, eu lembro que abri a minha dissertação, o que mais me inquietava. O que me inquietava? Quando eu cheguei na Maré e que a gente ia atender as crianças, as famílias, e quando a gente perguntava para as crianças, mas me diz, quando você crescer, você vai querer fazer o que da sua vida? Né? Naquela lógica, tem que estudar, né? E as crianças falavam, eu vou catar latinha como a minha mãe, eu vou ser faxineira, eu vou ser mecânico. E aquilo me consumia, porque eu falava, gente, a escola tem que ser capaz de dar um outro horizonte de vida, né? Porque essas crianças têm o direito de sonhar mais do que só a realidade dela imediata. E aí era todo o trabalho que a gente fazia tentando envolver as famílias, de falar, aqui do lado tem uma universidade que é pública e seu filho tem o direito de ir para essa universidade. E nós vamos fazer de tudo para o seu filho continuar na escola, preparar ele num pré-vestibular, na época ainda, né, os pré-vestibulares, que a gente também trabalhava na Maré, para que ele entre na universidade pública. Porque ele pode mais do que ter como horizonte da vida adulta catar latinha, né? Então, acho que é um pouco... Isso me instigava, isso continua me instigando, isso me mobiliza, e me mobilizava muito quando eu estava na educação básica, né? É isso, professora, obrigada. Professora não, Evelyn, vamos quebrar o protocolo dessa formalidade, né? Para você que está nos assistindo, a gente tem uma trajetória de luta, além de dividir a diretoria do nosso Sindicato Nacional, né? Algumas coisas que você falou que eu queria comentar para a gente passar para as outras perguntas que nós construímos aqui para esse momento, de dividir nesse espaço de formação, informação continuada, formação de futuras colegas, da dimensão da oportunidade desse momento de pandemia, né? Não uma oportunidade mercadológica, né? Como tem falado ali, para os espaços de ensino remoto, mediação tecnológica, etc. Mas a oportunidade da gente se repensar enquanto sociedade, nos conectar a um projeto de sociedade que seja efetivamente para todas e para todos, e para todos, né? Não que seja um projeto falacioso que se coloca a partir de tantas desigualdades, né? E outra, que as nossas inquietações nos movem, né? Nos movem para a inserção na luta, nos movem para a construção da trajetória profissional, né? E as inconformidades com as desigualdades estruturais e estruturantes. Como é necessário, nesse momento de pandemia, e que a morte está ali premente, a gente se implicar com o outro, né? Se implicar com as outras pessoas, com as outras famílias, com os territórios, né? E como que essa pandemia, ela escancara o racismo que é estruturante, estrutural, e como que as periferias e favelas estão no topo dessas inequidades e desigualdades. E como também aqui falar especialmente sobre o papel da escola, né? Que a escola é esse lugar, não à toa que ela é historicamente sucateada e de tempos em tempos é levada à tona, né? Como a Bastian como importante. Nesse sentido, eu quero aqui convidar a gente para dividir com quem nos ouve agora um pouco da trajetória do trabalho do nosso Sindicato Nacional. Você que é nossa secretária-geral conhece bem o nosso sindicato. Quais são, Evelyn, as principais ações do ANDE Sindicato Nacional associadas diretamente às especificidades da educação básica e da carreira em educação básica? Né? Tomara que não saia. É a vida do trabalho remoto. É isso. A gente está invadindo a casa uma das outras, né? Então, acho que o Antissindicato Nacional, nós atendemos aos professores do magistério superior, seja da rede federal, seja das redes estaduais ou redes municipais de ensino público, né? E também atendemos aos professores, no caso os federais, aquilo que a carreira chamada é BTT, que é Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que em cada estado vai ter uma denominação diferente, né? Então, são as carreiras estaduais da educação básica pública, né? Então, os colégios de aplicação das universidades e por aí vai. Bem, qual que é a nossa grande questão? Nós atendemos o ensino superior e a nossa relação com a educação básica é via o ensino superior, via as universidades, né? Existe um outro sindicato, os outros sindicatos estaduais, a CNTE, que atendem a educação básica. Então, a primeira coisa é que a gente tem muito respeito por essa divisão nessa organização, né?
Então, nós aqui não falamos pelo conjunto da educação básica, mas nós falamos pela educação básica vinculada às universidades públicas do Brasil, né? Nesse sentido, nós compreendemos que os colégios de aplicação, as creches que nós temos, né, a educação infantil que nós temos nas nossas instituições de ensino, elas são para nós um espaço de formação, né? Então, é um lugar híbrido, usando o termo que está na moda agora, né? Um lugar híbrido, porque é ao mesmo tempo um espaço de formação para quem se insere nessas escolas, né? É um espaço de formação para outros profissionais, né? E, em especial também profissionais de educação, e é um espaço da universidade contribuir para pensar a educação básica, né? Para criar experiências, para desenvolver pesquisa, para afirmar que a educação básica também pode ser o espaço de articular ensino, pesquisa e extensão. Isso me parece que é o fundamental da nossa contribuição para a educação básica, né? Por quê? Porque a maior parte das redes de educação básica, elas colocam o professor exclusivamente como com a tarefa do ensino em sala de aula, né? Isso acaba, de alguma maneira, limitando o professor, porque o professor ele tem uma tarefa fundamental em sala de aula, mas ele pode mais, inclusive para o próprio processo formativo do professor, né? Para os experimentos, para envolver os alunos numa perspectiva de uma formação continuada, numa perspectiva de um estudo, né? Então, quando você tem a possibilidade de desenvolver pesquisa e extensão na educação básica, você também tem a possibilidade de contribuir para o vínculo maior daquele aluno, dos estudantes, com a escola, e para ajudar ele na projeção de uma perspectiva de futuro, de continuidade, para que eles ingressem na universidade e tudo mais. Então, nós acreditamos que o nosso lugar é este lugar de contribuição. Um pouco como a gente fala também dos hospitais universitários, né, por onde passam mais de 16 profissões. Então, é o nosso lugar de contribuir para a formação profissional, né? Então, a gente entende que a educação básica inserida nas instituições de ensino superior, elas garantem esse lugar híbrido do direito e também de uma experiência que pode ser inovadora de contribuição para a educação básica, de tirar o professor daquele lugar da tia, né? De tirar o professor daquele lugar de que ele só pode fazer sala de aula e que ele só pode e que ele deve trabalhar com recursos limitados. É a nossa possibilidade de dizer o seguinte: a educação básica ela tem o direito de ser mais e o Estado tem o dever de ser mais. E quando os professores têm acesso a isso, eles voam, né? Eles mostram todo o seu potencial, né? Então, por que a rede estadual não desenvolve todos os projetos que a rede básica das universidades desenvolve? Porque o nível de investimento é totalmente distinto. O nível de possibilidade é totalmente distinto, né? Então, nas universidades, tem um incentivo para que o professor estude, continue estudando, faça mestrado, doutorado, incentivo, inclusive, salarial. Muitas redes estaduais também têm, né? Tem um incentivo para que ele faça pesquisa e extensão, né? Então, tem um conjunto de outros incentivos que nós achamos que deve ser uma reivindicação para o conjunto da educação básica, né? Para que a escola pública, de fato, possa cumprir um papel pleno, né? De sentido na vida da equipe, né? E também na vida de quem ela atende, né? Então, acho que o Antissindicato Nacional, com todo respeito a quem organiza a educação básica fora das universidades, né? A gente acha que a nossa experiência pode contribuir nessa luta do conjunto da educação básica, né? E a gente se coloca super parceiro, super junto nessa perspectiva. E de uma defesa intransigente da educação pública, né? Acho que isso também é importante falar, porque a universidade pública ela só tem sentido se a gente tem uma rede pública universal de educação básica e de qualidade. Porque nós não queremos uma universidade elitizada, nós queremos uma universidade popular.
E para isso é fundamental que a gente tenha uma rede que seja uma rede de qualidade, né? Então, pressionar a universidade pública para ser uma universidade popular passa pela defesa de uma educação básica de qualidade e para todos e universal, né? E isso passa necessariamente pela valorização dos docentes, né, do corpo docente, pelo incentivo à formação continuada. Enfim, é um pouco, acho que, como a gente vai... Essas experiências também das universidades na formação de professores, eu acho que isso também dialoga muito com a nossa experiência na educação básica. É isso. Quero repetir aqui uma frase que é fundamental. Na luta por uma educação superior pública, popular, é necessariamente ligada à defesa de uma educação básica pública de qualidade, né? Uma coisa não está desassociada à outra e como que a gente vive isso. Eu quero também pedir licença para dividir com as pessoas um pouco sobre a estrutura do nosso sindicato nacional, né? É nesse momento em que o trabalho está em risco, que a gente teve a aprovação da reforma trabalhista, aprovação da reforma da Previdência, o sucateamento ainda mais, uberização do trabalho, como é importante a gente defender os instrumentos de luta de classe, né? E o sindicato é uma delas. O nosso sindicato nacional é dividido em regionais. E na Regional Rio de Janeiro, nós representamos as professoras e os professores do Colégio de Aplicação das Universidades Públicas, Federais e Estaduais. Nós também temos a representação do Cefet, que tem um papel importante na educação básica de referência também na formação de professoras e professores. E a gente também tem uma ponta lá do ensino superior da FAETEC. Então, de alguma forma, a gente também contribui para a luta de resistência da FAETEC, que é da rede estadual. Então, como que o nosso sindicato também se articula com isso? Eu me lembrei também de uma iniciativa muito importante do nosso sindicato, que é o sindicato que constrói encontros importantes de reflexão sobre o nosso fazer e sobre a sociedade. E nós temos um encontro de carreira BTT, que é Educação Básica Técnica e Tecnológica, e dos colégios de aplicação. Ano passado a gente teve esse encontro, eu estive participando, e foi uma reflexão importantíssima. E ali a gente fazia uma reflexão importante, um combate contra a escola sem partido, que hoje um pouco está esquecida, mas é a base disso tudo. E ali também era o nascedouro das reflexões importantes que dão base ao nosso enfrentamento de hoje. Então, como que é importante também dividir, para quem nos escuta, a inserção desse nosso instrumento de luta importante, que é o Antissindicato Nacional. Uma outra pergunta, Evelyn, que eu quero fazer para a gente contribuir aqui, eu já dei uns pitacos, né, mas queria ouvi-la mais, sobre como o Andes ele tem se integrado nas lutas em defesa da educação pública na educação básica. O nosso sindicato se articula com outras entidades representativas e eu queria que você falasse um pouquinho desse nosso momento, de quais lutas que a gente vem encampando estão ligadas à educação básica. Acho que tem algumas lutas que são centrais, né? E que atingem mais diretamente a educação básica. Acho que a primeira foi e é a luta contra os projetos de escola sem partido, né? Nós entramos com o amicus curiae nas ações no STF, nós fizemos tudo que podíamos, construímos uma frente nacional contra escola sem partido, né? Que no lançamento da frente tinham mais de 300 entidades e organizações, foi um lançamento inclusive aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo permanente nacional que debate o escola sem partido, porque nós entendemos que não passa só pela aprovação ou não de leis do escola sem partido. Esse debate, aliado a essa conjuntura que nós estamos vivendo, de ascensão da extrema-direita, de fundamentalismo, na verdade, criou um caldo cultural que chegou nas escolas públicas, né? E que, obviamente, tem gerado receio, tem gerado cuidados em relação a questões que deveriam ser absolutamente naturalizadas no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, essa foi e é uma luta para nós importantíssima. Acho que uma outra luta para nós que tem a ver muito com a educação básica é o debate contrário à educação domiciliar, né? Que é chamado de homeschool aí. Nós compreendemos que isso é um ataque à educação pública, né? Por quê? Porque é um esvaziamento do sentido da educação enquanto espaço coletivo, dialógico, né? Que deve ser obrigação do Estado.
é uma responsabilização da família, né? Então, imagina, a gente debatia, imagina um estado muito pobre, um município muito pobre, em que não tem vaga para todo mundo. A gente entende que essa é uma luta que tem que ser uma luta central na educação básica, contra a imposição do ensino domiciliar, né? A defesa da universalização da educação básica, né, com qualidade, né? Isso é muito interessante, porque isso me remete ao debate que a gente fazia na Maré, né? A Maré, na época que eu trabalhava lá, hoje tem muito mais, ela tinha 16 escolas públicas. Dessas 16, só 2 eram de ensino médio. Todas as outras eram de ensino fundamental. Então, a gente falava o seguinte, olha, a própria estrutura já demonstra o funil, né? Então, isso é uma coisa. E aí eu lembro que uma vez nós fizemos, um dos seminários que nós fizemos com os professores da rede, nós chamamos uma pessoa que tinha escrito um livro, que era um livro bem famoso, discutindo escola e favela, né? E a gente chamou a pessoa porque ela era referência naquele debate e no meio da fala, a pessoa fala assim, olha, por essas questões todas da favela, nós defendemos que a escola seja retirada da favela. Ele falou, hã? Como assim? E aí a gente ficou chocado, porque essa é a visão de uma parte elitizada, né? Que acha, bem, ali só tem coisa ruim, então a escola não pode estar ali. Ao invés da defesa, então temos que ter mais unidades escolares na favela. Exatamente. E aí a gente ficou muito chocado e aquilo criou um burburinho, foi um bate-boca, enfim. Então, é a defesa de que a escola tem que estar em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os territórios, em especial nos territórios populares. Essa é uma luta central que a Maré fez, tanto que hoje a Maré tem mais de 30 escolas, né? A Maré dobrou o número de escolas num período de 15 anos. Eu fico até arrepiada, porque foi exclusivamente pela luta organizada dos moradores da Maré, né? Acho que isso é uma referência para nós, né? É uma luta que a gente apoia. A ampliação do número de escolas, a ampliação da rede pública de ensino, né? Que tem que ser uma rede de qualidade, mas tem que ser para todos, né? Então, me parece que essas são algumas das lutas que nós temos hoje como central, né? Para discutir a educação básica, um pouco como a gente pode contribuir. E já ia esquecendo. E agora a luta pelo Fundeb, né? O Andes, historicamente, ele tem uma posição contrária aos fundos, porque nós entendemos que a educação ela merece uma previsão orçamentária constitucional. E se a gente tivesse conquistado isso, hoje o Fundeb não estava em risco, né? Mas como ele era um fundo instituído com tempo para acabar, imagina, o que significa um fundo para educação com tempo para acabar? Significa que a educação uma hora vai poder acabar? Eu quero destacar uma coisa muito importante nessa sua última fala, né? Para além das lutas. Primeiro, dividir com vocês essa reflexão mais profunda e responsável que o nosso sindicato tem sobre o financiamento da educação básica, né? Que nos colocou de forma equivocada contra o Fundeb numa análise rasa de que o sindicato, então, é contra o financiamento da educação pública básica. Exatamente do contrário. Por termos responsabilidade é que lá atrás nós defendíamos esse financiamento contínuo e representado constitucionalmente. Mas que hoje, conjunturalmente, sim, nós nos somamos à defesa do Fundeb, né? Ou seja, da continuidade do financiamento público com dinheiro público à educação básica, né? E segundo, que eu queria aproveitar aqui, já estou aqui nessa tarefa de entrevistadora, mas também com a responsabilidade de dividir um pouco da nossa experiência, convidar quem nos escuta hoje a caminhar pelo nosso site. Nós temos algumas publicações que são de muito orgulho para a gente, e uma delas é a cartilha do Projeto Capital para a Educação, que já está no seu 3º volume, e ali a gente sintetiza as contribuições, e tem muita coisa boa pensada para a educação básica e que contribui com essa reflexão, e tem ali uma síntese das nossas reflexões, né? Ali a gente traz esse olhar sobre o processo de combate à escola sem partido, um pouco dessas lutas que você coloca estão ali centradas nesse material nosso. Então, para quem puder, entrar lá no site antes.org.br, em publicações tem as nossas cartilhas, e os 3 volumes da cartilha de Projeto do Capital para a Educação, e aí tem sistematizado aí as nossas reflexões. Uma última questão para a gente
se encaminhar aqui para as considerações finais e as reflexões finais desse momento de entrevista, eu quero, Evelyn, que você fale, divida com a gente um pouco, quais são os principais elementos que nós devemos considerar nessa conjuntura pandêmica ao pensar em propostas de ensino remoto ou reabertura das escolas da educação básica. Acho que esse é o grande debate hoje na educação, né? Eu vou ser muito sincera, eu já pensei de diferentes possibilidades, já tentei até me convencer de que era possível, entendeu? Algo nesse momento de pandemia. Mas eu acho que tem um princípio para nós da educação, e da educação em todos os níveis, que é a educação não pode ser excludente. E ou ela é para todo mundo, ou ela não pode ser. E acho que o debate do ensino remoto tem que começar por este debate. O ensino remoto representará a exclusão de alguém que hoje está na escola ou na universidade pública? Se representará, nós não podemos fazer. Porque nós não podemos compactuar com isso. Para mim, esse é o primeiro elemento fundamental. O mundo já é cheio de desigualdade. A educação não pode ser mais um elemento para impulsionar a desigualdade. Uma outra questão que me parece que é fundamental é a condição dos docentes, a condição dos professores. Eu, um dia desse, participei de uma live com o pessoal da educação básica de Minas e eu fiquei chocada com relatos de uma professora que falou o seguinte: eu tenho 15 turmas de WhatsApp, 15 grupos de WhatsApp só de turmas. E eu fiquei pensando, gente, como assim? Não tem como dar conta de 15 turmas no WhatsApp. E você tem que responder aos alunos. Isso é um inferno. Isso é para adoecer o docente. Então, a gente tem que olhar para a condição docente nesse momento. Não dá para discutir o ensino remoto também só pensando no direito do aluno. É necessário pensar no direito dos docentes. Os docentes têm preparo para o ensino remoto? Eles têm condições materiais? Eles têm condições emocionais? Porque parece que o Estado, o tempo todo os governos, estão tentando impor um clima de normalidade a um momento absolutamente excepcional que nós estamos vivendo. O momento é excepcional. Paciência. Nós não podemos nos violentar ainda mais para tentar passar a ideia de que nós estamos num momento de normalidade. E aí, é duro, porque nós deveríamos ter conseguido o adiamento do Enem para depois de maio, e mesmo o governo federal fazendo a pesquisa, ele colocou em janeiro, fevereiro, colocou em janeiro. Então, isso é um absurdo, porque isso força a educação básica, né, pública, porque a iniciativa privada está funcionando, né? Então, isso força a educação básica. Nós temos que defender o seguinte: já houve uma autorização da desvinculação do ano civil do ano letivo. Por que não pode se cancelar o ano letivo? É mais importante garantir a continuidade de conteúdos que certamente não terão, eu posso garantir que não terão a qualidade do presencial, para dizer que o aluno passou de série. É mais importante passar de série do que manter a saúde mental ou a vida das pessoas? Então, nos parece que não tem por que a educação retornar presencialmente esse ano. 1. 2, que não há justificativa para a transposição do ensino presencial para o ensino remoto, em nenhum nível. Agora, isso significa que nós estamos falando que nós não queremos contato com os nossos alunos, ou que nós não queremos fazer nada, igual o governo fica falando? Não, isso não é verdade. Primeiro, no caso das universidades, nós estamos fazendo muita coisa, porque como o nosso trabalho é feito em cima do tripé ensino, pesquisa e extensão, nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos fazendo extensão, nós estamos orientando, nós estamos produzindo, nós estamos escrevendo, nós estamos em questões administrativas. E na educação básica, é possível fazer alguma coisa? É possível fazer milhões de coisas. É possível gravar uma coisa e mandar para os alunos, para aqueles que tiverem acesso? É possível indicar um filme, uma poesia. Milhões de coisas são possíveis de serem feitas. Eu defendo que nós temos sim que ter contato com os nossos alunos.
mas um contato de solidariedade, para saber se eles estão bem ou se eles estão na fila emergencial desse auxílio que o governo está disponibilizando. Os nossos alunos estão vivos? Os pais estão vivos? Os nossos alunos estão cuidando de crianças menores, de idosos, de pessoas com deficiência? Então, o nosso contato tem que ser para isso, para ser um contato de solidariedade, para mostrar que a escola tem um papel que é muito maior do que apenas repassar conteúdo, que é ensinar solidariedade, que é ensinar a ler o mundo, como dizia o Paulo Freire. Isso nós podemos fazer. Agora, isso precisa contabilizar como carga horária e contabilizar para nota? Nós defendemos que não. Porque isso será mais um motivo de adoecimento de docentes, de alunos, de pais. A minha filha é da rede pública, do município que eu moro, por uma opção política, né? O meu município, que é o município de Niterói, não impôs o ensino remoto. E se tivesse imposto, eu não faria. Eu não faria. Como se a escola voltar esse ano, a minha filha não irá para a escola. Por quê? Porque eu tenho uma mãe de 80 anos em casa, eu não posso colocar minha mãe mais em risco do que já significa essa vida de risco, não é? E nós vamos ter que enfrentar isso. Então, a necessidade de impulsionar a educação básica, a voltar presencialmente, tem a ver com a necessidade do mercado de liberar a força de trabalho para voltar ao mercado. Porque o que importa nesse sistema, o que importa para o capitalismo é garantir o lucro. E para isso precisa do trabalhador. Então, não é que estão pensando na qualidade do ensino, não é que estão pensando que os alunos vão ficar sem conteúdo. Não, eu não acredito que é isso. Eu acredito que a pressão é para atender às necessidades do capitalismo e de retomada, na tentativa de retomar os lucros. E nós temos que afirmar o que vale nesse momento é a defesa da vida. E nós temos que ser intransigentes em relação a isso. E podemos criar várias coisas para dialogar com os nossos alunos, que não precisa ser uma perspectiva conteudista. Talvez essa seja uma oportunidade, inclusive, eu falo, a gente reclama tanto que os nossos alunos não têm tempo de ler outras coisas, de ver um filme. Essa é a oportunidade. Vamos mandar uma poesia para os nossos alunos e pedir para eles escreverem, pensarem sobre, né? Então, acho que temos muitas oportunidades para dialogar com os nossos alunos. Agora, o ano de 2020, ele pode ser um ano perdido no sentido do calendário escolar, mas ele não pode ser perdido para as vidas. E como a nossa defesa maior é a vida, nós achamos sim que o calendário escolar pode ser sacrificado e tão logo a gente tenha condições sanitárias para isso ou indicação dos organismos de saúde, a gente retoma. São só uns meses que podem valer a vida. É isso. Enquanto você falava, eu tomava nota aqui de algumas coisas que quero retomar para que fiquem registradas, né, da nossa defesa. Né? E é isso, né? A gente perde o ano de 2020 para o calendário, mas ganha em vidas salvas, né? E retomando o que você salientou bem desta pandemia, da característica desta pandemia, para a gente, não estamos falando de qualquer vida, nós estamos falando, em especial e majoritariamente, as vidas periféricas, que são, em sua maioria, vidas pretas de trabalhadoras e de trabalhadores, né? Eu faço parte de uma articulação, e aí eu vou falar um pouco do lugar que eu falo para dizer o que eu quero dizer, né? Eu sou moradora de Campo Grande, na capital, é uma área da zona oeste da cidade, periferia da cidade, e aqui em Campo Grande, os bairros da zona oeste foram e ainda são o epicentro da pandemia na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem defendido a tese, escrevemos até um artigo, a articulação de mulheres daqui da área, que é o seguinte, a partir do lugar de moradia, que é também um lugar de luta e de constituição, né, da minha vida, é que o marcador de letalidade para o mundo foi apresentado como a idade. Mas o marcador desta pandemia para as principais capitais do Brasil é o CEP, ou seja, o lugar de moradia, né? Então, se morreu mais pela pandemia nas periferias e favelas. Então, o marcador de letalidade no Brasil é o CEP.
O Bairro de Santa Cruz, que é do extremo da Zona Oeste, chegou a ter uma taxa de letalidade de 25%. Isso não é pouca coisa, né? Isso é maior que muitos países que tiveram mais casos e mais mortes que o Brasil são até agora. Então, eu queria salientar isso de como que é importante a gente fazer essa reflexão, né? E é isso, é mais importante passar de série do que garantir a saúde mental e a vida, e como que é importante falar da saúde mental dos estudantes, mas nossas também, né? E especialmente de professores, que acabam acumulando a tarefa do cuidado das famílias, dos idosos, das idosas, das crianças, dos adolescentes, né? E aí, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero aqui agradecer a participação da professora Evelyn, agradecer também um convite especial da professora Cristina Miranda, que é diretora do Colune, que faz parte do Complexo de Formação de Professoras e de Professores. Quero fazer uma última pergunta para a gente fechar mesmo, para a professora Evelyn, depois dos comentários, e já com as suas considerações finais. Que mundos ainda são possíveis, ou que mundo ainda é possível para ser desejado e para sonhar, professora Evelyn? Penso eu que a oportunidade que a pandemia está nos dando é também dizer que esse mundo da sociabilidade capitalista, ela não nos interessa. Ela não interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras, ela só interessa aos segmentos abastados dessa sociedade. E parece que aquilo que estava meio fora de moda, que é dizer da necessidade de superação da ordem do capital, a pandemia volta a nos dizer que nós temos que ter uma alternativa. E se a alternativa não está nos marcos do capitalismo, porque para o capitalismo vai ser, e daí que morreram 6.000, eu não sou coveiro, né? Tem que deixar contaminar todo mundo, não pode quebrar o comércio. Se Morrer isso é o velho capitalismo, pode, né? Morrer velho pode, né? Exatamente. Se isso é o capitalismo, isso não interessa à classe trabalhadora. Então é necessário que a gente afirme que é necessário uma outra sociabilidade, que é incompatível com a ordem do capital. Então, superar a ordem do capital tem que ser por nós, trabalhadores, retomada. A ideia de que o horizonte de emancipação humana só será possível, uma verdadeira emancipação humana, só será possível se nós formos capazes de construir uma outra sociabilidade que passa necessariamente pela superação da ordem do capital. O projeto de educação que nós defendemos para todos, gratuita, laica, socialmente referenciado, antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista, não cabe na ordem do capital. Então, esse projeto de educação, ele necessita de uma outra sociabilidade. Acho que esse é o mundo que a gente tem que esperar. É engraçado porque toda a conjuntura é de nos desanimar. A gente está desanimado, né? A gente está triste, a gente está adoecendo. Mas o que me faz olhar para frente? O que me faz sonhar que a minha filha, que vale a pena criar um filho nesse mundo? Que vale a pena continuar lutando? É ter um horizonte que não seja restrito à ordem do capital. E eu acho que esse sonho de que um outro mundo é possível, né? Que é o que nos mobiliza a andar, a caminhar, ele tem que ser por nós divulgado, falado, debatido, porque eu não tenho fórmula para isso, né? E certamente ele é um produto de uma ação coletiva, mas ele tem que ser por nós afirmado, porque a gente não pode naturalizar a desumanidade que é o capitalismo. Nós já vivemos a experiência desumana. Agora nós temos que construir a humanidade. Importante a reflexão sobre o mundo, né? É preciso resgatar essa nossa luta contra o capital como central, né? Não há democracia enquanto houver racismo, não há democracia enquanto houver machismo, não há democracia enquanto houver LGBTfobia, não há democracia enquanto houver capacitismo, enquanto houver
as desigualdades. O mundo tem de ser para todas, todos e todes, ou não será, né? Então, eu quero aqui agradecer a participação da professora Evelyn Farage, a minha participação nesse evento de tempos inéditos do Complexo de Formação de Professoras e de Professores. Agradecer ao convite a professora Cris Miranda, a coordenação do CFP e a todas e todos que estamos assistindo. Obrigada, professora Evelyn. Eu agradeço também o convite, agradeço o convite da Cris, foi um prazer, Rose, estar aqui. Seguimos juntas e juntas e juntos, tem muita luta pela frente, mas é no horizonte de defesa radical de uma educação pública de qualidade que nós nos encontramos. E como disse o Samba da Mangueira, é na luta que a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.